uma sequência dentro de casa, né? O Brasil tem conseguido vitórias dentro de casa, já vem vencendo boa, venceu agora a equipe do Goiás, uma equipe que muito provavelmente vai brigar lá na parte de cima da tabela, mas agora está faltando essa vitóriazinha fora de casa, né? Vocês estão se preparando para isso, para esse jogo contra a equipe do São Bento? Cara, a gente se prepara sempre para vitória, né? Tanto dentro como fora de casa. A gente sabe que na Série B é mais difícil a gente vencer mais fora de casa, mas a gente tem trabalhado para isso também. A gente espera que essa vitória chegue o quanto antes e, se possível, contra o São Bento, que a gente sabe também que é uma equipe muito boa, que vem, acho que, se eu não me engano, de 2 vitórias dentro de casa nos últimos 2 jogos, mas a gente vai para lá com o intuito de fazer um bom jogo, primeiramente, para merecer o resultado. O Brasil deixou uma boa impressão, Pereira, na última partida, não só pela vitória contra o Goiás, que vinha em ascensão na competição, né, 11 jogos com resultados positivos até enfrentar o Brasil, mas principalmente pela partida que fez, o desempenho tático, técnico que teve, a importância desse momento, né, de conseguir uma vitória aliada a um bom rendimento, né, para quem sabe, como foi colocado agora, conseguir também a primeira vitória fora de casa. É bem isso que o Gilmar tem nos passado, né? A gente primeiramente tem que esquecer o resultado, tem que fazer por merecer a vitória, tem que apresentar um bom futebol, para trazer o torcedor para o nosso lado também, que a gente sabe que a gente jogando em casa com o apoio do nosso torcedor, a gente fica muito mais forte, né? Então a gente tem trabalhado nisso, para melhorar, né, a nossa produtividade, para produzir, como diz o Gilmar, e consequentemente merecer a vitória fora de casa. Bom, Pereira, esse jogo contra o Goiás, essa vitória, a importância dessa vitória pela relevância do adversário, né, que todo mundo já sabe, a campanha que ele vinha fazendo e a situação que vivia o Brasil, pode ser considerado um divisor de águas, até por ser a última rodada do primeiro turno. É um recomeço agora? Começa um campeonato do zero para o Brasil sem a pressão do Z4? A gente espera que sim, cara. A gente trabalhou bastante em cima disso também. Porque a gente sabe que, por mais que a gente está nessa situação na tabela, nós temos equipe, nós temos elenco para estar brigando por coisa melhor dentro da competição. A gente sabe que é uma competição bastante difícil, mas a gente sabe também que nós temos condições de brigar por coisas maiores. Então a gente espera que esse segundo turno agora seja totalmente diferente do primeiro e que a gente venha, se Deus quiser, conseguir a primeira vitória fora de casa. E não só isso, né, mas conseguir manter esse rendimento que nós tivemos contra o Goiás, para que a gente venha crescer na competição. O Brasil estava carente de um camisa 10, né? Já chegou, já fez um golaço, tem dado assistência, tem contribuído na criação de jogadas para finalização e até criação de jogadas para gol. Queria que tu falasse um pouquinho também como é que foi essa adaptação aqui ao Brasil e principalmente cair nas graças da torcida, né? A torcida sempre, quando pega na bola, percebe que vai sair coisa boa. Enfim, como é que eu queria que tu falasse um pouquinho dessa adaptação à equipe também, dessa adaptação também juntamente com o torcedor. Cara, eu tenho me sentido muito bem desde que cheguei aqui, né? Acho que quando eu cheguei aqui eu fui bem claro, falei que o pessoal podia esperar, né? Um cara muito aguerrido dentro de campo, com as minhas características, é lógico, e eu fui muito bem recebido, nosso grupo é muito bom, então a adaptação foi muito rápida por isso. O grupo aqui acolhe muito bem os jogadores que chegam, né? A galera que está aqui há mais tempo tem esse, né, esse dom assim, de deixar a rapaziada bem à vontade e muito rápido. E eu acredito que não só o meu momento, mas assim, o momento da equipe também foi muito bom né, com a minha chegada no caso. Eu me adaptei porque o pessoal também, como eu disse, me recebeu muito bem, né, e me tratou muito bem aqui. E a gente, né, se uniu mesmo, já estava unido, mas se uniu ainda mais para que a gente, né, conseguisse sair do Z4, que era o primeiro objetivo, e agora, se Deus quiser, vamos dar sequência na competição no segundo turno. Bom, tu chegou aqui praticamente junto com o Gilmar, né, Pereira? E o Brasil precisava de resultados, estava nessa situação incômoda, né, e aos poucos, né, embora a pressão, a necessidade de resultado, o Gilmar foi colocando o seu estilo de trabalho. E, como a gente destacou há pouco, o Brasil apresentou um grande futebol já contra o Guarani, apesar da derrota, o Brasil foi bem, né, e principalmente no jogo contra o Goiás. Importância também do torcedor ter um pouquinho de paciência, claro que o resultado é necessário, a situação ainda não é das melhores, mas pela amostragem que o Brasil deu contra o Goiás, um pouquinho mais de paciência com o grupo, com o Gilmar, para o Brasil deslanchar? Cara, acredito que sim. Nós sabemos que o futebol é bem complicado, né? O futebol é muito raro às vezes que as coisas acontecem do dia para a noite, né? E com a gente também não é diferente. De repente a gente demorou um pouco, né,
para entrosar, né, da maneira que o Gilmar quer, mas eu acredito que nós chegamos, a gente está num bom momento, precisa melhorar ainda, mas a gente acredita que nós estamos em um bom momento assim, e se Deus quiser nós vamos só crescer na competição, com o apoio do torcedor do nosso lado agora, vai ser muito importante. Esse apoio do torcedor, ele foi mostrado no último jogo, né? A tua estreia foi dentro de casa, né? Foi contra o CSA, se não me engano. Uma partida complicada, né? Que o Brasil perdeu por 2-0 aqui, teve vaia, teve protesto. Mas de lá para cá o Brasil começou a mostrar mais a sua força dentro de casa. Qual a importância da torcida nessa recuperação do Brasil? Cara, a torcida é muito importante, muito mesmo. Quando o pessoal começa a nos apoiar ali, como foi esse jogo aí, mais no segundo tempo até, né? Cara, o adversário sente, a gente se sente, a gente sente um poder, né? Além de nós mesmos, assim, como se fosse o 12º jogador mesmo. E o que a gente tem a pedir é isso. Que eles continuem acreditando na gente, a gente vai demonstrar todos os jogos, né, muita raça, muita vontade, vai ter um jogo ou outro, que talvez as coisas não aconteçam da maneira que a gente queira, mas é futebol, então a gente pede paciência e que o torcedor venha jogar junto com a gente mesmo, que a gente sabe que aqui, com o torcedor do nosso lado, vai ser muito difícil nos bater em casa. O presidente, após a partida contra o Goiás, disse que o Brasil saiu da zona no rebaixamento para não voltar mais, né? Colocou até uma certa pressão no grupo de jogadores, mas acredito que essa pressão, essa cobrança vocês também têm dentro do vestiário, né? Ah, tem, com certeza tem. É uma coisa muito incômoda, né? Quando a gente estava ali no Z4, é até ruim se você ficar olhando a tabela, você ficar olhando a zona de classificação e a gente na situação que a gente estava. Agora é trabalhar, como ele disse, trabalhar mais para cada dia mais se distanciar dessa zona. Próximo adversário, São Bento, né? Você atua no futebol paulista, sabe um pouco desse adversário. Empata muito essa equipe, não vem num bom momento, vem de resultados ruins, mas como se falou há pouco, Pereira, vira o turno, é uma competição nova, as equipes se reforçam. O que dá para projetar desse confronto? Cara, vai ser um confronto bastante difícil também. Se eu não me engano, eles se reforçaram lá também, a gente se reforçou aqui. Como você mesmo disse, é uma outra competição. Assim como a gente pretende fazer diferente, eles também pretendem. Acredito que vai ser um jogo de detalhes novamente. Quem errar menos, de repente, vai conseguir sair com resultado positivo. Nós temos que ir bastante concentrado para lá, porque lá é difícil de jogar, a equipe já entrosada, tem muitos jogadores que já estão lá há algum tempo, e nós temos que trabalhar bastante para, se Deus quiser, conseguir a vitória lá. Como eu coloquei anteriormente, tu chegou num momento de pressão, né? E agora tu vive uma fase mais tranquila, digamos assim. Até onde o Pereira pode chegar? O que tu pode acrescentar mais do que tu já está mostrando dentro de campo? Tá te soltando cada vez mais? O que tu pode acrescentar no teu futebol de agora em diante? Cara, eu me cobro bastante. Eu preciso melhorar muito e posso melhorar muito ainda. A gente fala que, né, no futebol não existe, né, não tem pressão. É uma pressão para uma coisa, outra pressão para outra. Né? Foi uma pressão para a gente sair da zona, agora é uma pressão para a gente não voltar. E uma pressão interna entre nós mesmos, que a gente sabe que nós temos condições de brigar lá em cima, de brigar mais para frente. É óbvio que é um passo de cada vez. A gente precisa retomar nossa confiança, como a gente vem fazendo, vem trabalhando bastante. Então, eu posso melhorar muito, cara. Espero melhorar muito. Espero fazer mais gols, espero dar mais assistência. E é nisso que a gente vai trabalhar. Bom, o Brasil repete, né, a campanha que fez o ano passado, só que o segundo turno o Brasil deu uma arrancada e terminou na 8ª colocação, né? O importante para vocês também acelerar esse processo de recuperação, sair da zona do rebaixamento, até para ter mais tempo. São aí 19 jogos agora no segundo turno, para tentar buscar algo mais no campeonato. Isso também dá uma tranquilidade para vocês, fora da zona do rebaixamento, também evoluir ainda mais como equipe? Sim, com certeza, E é nisso que a gente tem trabalhado. Sair da zona do rebaixamento, primeiro passo, e agora é se distanciar o mais rápido possível para, né, como eu falei, um passo de cada vez, a gente ir dentro da competição buscando algo melhor para o Brasil.